meus amigos, professor César Bodão na área para mais uma aula para vocês sobre conhecimentos pedagógicos. Hoje falaremos sobre protagonismo juvenil e cidadania. Tá? O que significa protagonismo juvenil? O que é colocar o jovem como protagonista em relação à sua cidadania, em relação à sua vivência, em relação à escola, em relação a tudo que ele tem ou precisa fazer enquanto jovem? Como perceber as perspectivas do jovem, de uma pessoa que está ainda no processo de amadurecimento e transformá-lo num protagonista, transformar as suas ações, as suas perspectivas, as suas vontades em elementos que vão fazê-lo crescer e tornar-se cidadão. Como fazer isso? Tá? Então, o protagonismo juvenil vai ser um tema tratado aí nas provas a partir de agora e que vai gerar uma série de conversas, uma série de questionamentos em relação a como se dá esse protagonismo, tá? Então, a primeira coisa é você saber quando que o jovem ele passa da infância para a adolescência e da adolescência para a fase adulta e, principalmente, como transformar esta fase, que é a fase da adolescência, um período de muitas mudanças corporais, de comportamentos hormonais, etc., numa perspectiva de crescimento para esse jovem, de preparação para a vida adulta e, principalmente, para uma vida adulta saudável, com condições de exercer o papel mesmo de cidadania, um papel de criticidade. Tudo isso nós vamos ver a partir de agora nas partes que nós vamos fazer sobre o protagonismo juvenil e cidadania, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, esse autor aqui, ó, Dallaire. O que ele vai falar sobre cidadania? Ó, cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida em sociedade. Então, quem é cidadão? Cidadão é aquele que pode exercer o seu papel de pessoa numa dada sociedade. O seu papel de cidadão. Ele pode ir, ele pode vir, ele pode votar, ele pode ser votado, ele pode trabalhar, ele tem os seus direitos garantidos na Constituição. Certo? Então, esse é o cidadão. Então, primeira coisa, o que está colocado aqui é o protagonismo juvenil e cidadania. Quer dizer, a cidadania está inerente ao papel do jovem. O jovem também tem os seus direitos, todos esses direitos. Mas ele precisa, necessariamente, conhecer que direitos tem, que possibilidades tem de viver na sociedade, quais as suas características e que características vão servir para ele se tornar cidadão ou para ele exercer a cidadania que ele já tem, tá? Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social. É o caso, por exemplo, de quem não exerce totalmente a sua cidadania. Uma pessoa que não tem documentos está à margem da sociedade. Uma pessoa que praticou algum delito está preso. Ela está na sociedade, mas num processo de recuperação da sua total cidadania. Veja, ela não perde, teoricamente, o direito de ser cidadão, mas não pode exercer a sua cidadania completamente porque tem tolhido em função de um delito que cometeu a alguns elementos da sua cidadania. Por exemplo, o direito de ir e vir a qualquer lugar, já que ela está presa, ou o direito de sair da sua residência durante a noite, já que está em regime de prisão, só que dentro da sua casa, chamada prisão domiciliar, tá? Então, todos esses elementos vão estar relacionados à cidadania e ao protagonismo juvenil, tá? Então, vamos lá. Primeiro, protagonismo juvenil. O que é o protagonismo juvenil? É a atuação de adolescentes e jovens através de uma participação construtiva envolvendo-se com as questões da própria adolescência, juventude, sociais, do mundo, da comunidade, da escola, contribuindo para assegurar seus direitos, para a resolução de problemas da sua comunidade, da sua escola e etc. É o jovem tomar partido, tomar posição, tomar frente de algumas coisas que lhe cabem e que ele pode contribuir.
tá? Então, o jovem, ele pode contribuir, por exemplo, com a questão da escolha de seus representantes ainda na adolescência, antes de atingir a idade adulta. Então, ele pode, sim, ter um título de eleitor aos 16 anos e ele pode votar em alguém. Ele pode também contribuir para a formação da sua cidadania, sendo ele o representante de turma na escola, sendo ele aquele que participa de um conselho escolar dentro da escola, que participa das decisões da escola, do que vai acontecer com a grana, com a verba, com os destinos da sua escola. Ele pode sim, ele pode participar enquanto membro de atividades políticas. Ele pode participar de movimentos estudantis. Então, ele tem esse protagonismo. Ele tem o protagonismo também da questão de conhecer e participar de trabalhos que ele possa realizar enquanto adolescente, enquanto juvenil ainda. Tá? Ele pode, como aprendiz, ter carteira assinada. Então, ele pode participar de uma série de coisas como protagonista, como construtor da sua própria identidade e construtor de uma carreira dentro do seu processo de cidadania, de um processo de carreira, de emprego, de toda a perspectiva que a sociedade te dá de crescimento e de evolução. Não só a evolução da própria pessoa, como a evolução da própria sociedade. Tá? Então, há pessoas que desde pequena que são pessoas, desde pequenas, elas conseguem participar ativamente da sociedade e depois se tornam excelentes pessoas, excelentes profissionais e políticos, bons políticos, não aqueles políticos de carreira que só querem nos sacanear, certo? Bom, o que mais? O ECA, tá? Estatuto da Criança e do Adolescente, diz sobre a cidadania e protagonismo o quê? O que o ECA diz sobre cidadania e protagonismo? Vamos ver o que ela fala. Ela fala no artigo 16, dos incisos 1 ao 7, que trata do direito de ir e vir nos espaços públicos e espaços comunitários, de ter opinião e expressão, de escolher sua crença e vivenciá-la, de brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação, participar da vida política na formação da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação. Então vamos ver aqui. Primeiro, ir e vir nos espaços públicos. Pode. Então, o que acontece? Um shopping é espaço público? Então, há shoppings que colocam leis que o adolescente, a criança, o adolescente, não pode entrar no shopping se ele for menor. Ele não tem esse direito de ir e vir, que ali, que é um espaço público, é barrado. Isso é inconstitucional. Isso vai contra o ECA. Espaço comunitário, de ter opinião e expressão. Aquele que quer opinar, aquele que quer falar sobre todos os elementos, mas o pai e a mãe não deixam. Então, desde criança, ele pode sim se expressar de qualquer maneira, sobre qualquer assunto, tá? Desde que dentro dos limites do razoável, tá? De escolher a sua crença e vivenciá-la. Isso é uma outra coisa. A maioria dos pais é que escolhe o que a criança vai ser em termos de religião, de crença. Se ela quiser ser outra coisa, a maioria dos pais, eu digo com propriedade, a maioria dos pais não permite que esta pessoa seja dessa ou daquela religião que ela queira. Tá? Não permite. Bom, brincar, praticar esporte, divertir-se, que é outra coisa que muitos pais, em função até de práticas religiosas que eles escolhem para eles e para os filhos, não permitem que os alunos passem. Os filhos passam. Né? Participar da vida familiar e comunitária, sim, sem discriminação. Participar da vida política, isso é um ponto importante. Na forma da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação. Hoje em dia, há câmaras municipais para crianças e adolescentes, há assembleias estaduais e federais para crianças e adolescentes, para que essa pessoa já conheça como funciona o ambiente político e, de repente, se torne aí um político que é, numa democracia, importante. Tá? Bom, já o artigo 18 vai dizer assim, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante
vexatório ou constrangedor. Veja, não é dever do pai e da mãe, é dever de todo mundo. Isso significa que se uma pessoa ver uma criança sendo tratada com indignidade, sendo desrespeitada em sua dignidade, tá? Ela está sendo tolhida da sua perspectiva de cidadã e ela deve ser denunciada, essa pessoa que está tratando a criança assim. Mas não é pelo pai, pela mãe, pelo parente, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, tá? É dever de todo mundo. Uma criança na rua é dever de todo mundo. Diz a Constituição, diz a lei, diz o ECA, ok? Então, esse negócio, por exemplo, diminuir a maioridade penal para resolver um problema porque menores estão atuando como maiores ou tomando a culpa de maiores porque eles não sofrem penalidades, a diminuição da maioridade penal não necessariamente vai resolver o fato se nós não preservarmos a questão da educação, a questão dos valores, e nós não tivermos esse peso de zelar pela dignidade da criança e do adolescente, tá? Colocar uma adolescente na cadeia não necessariamente vai fazer com que ele melhore. Aqui no Brasil, do tipo de penitenciário, tipo de prisão que nós temos, pelo contrário, vai fazer com que ele piore, tá? Então, ó, protagonismo. O que é protagonismo? Protagonista é aquele ou aquela que protagoniza. Vem do grego, protagonistes, o protagonistes. Principal lutador, significa principal lutador. Então, o protagonista é aquele elemento principal. Pessoa que desempenha ou ocupa o primeiro lugar em um acontecimento. Aquele que está no topo da visibilidade de qualquer coisa que vai ser feita, tá? Então, o jovem como protagonista é aquele, primeiro, que tem os seus direitos preservados e vai exercê-lo de maneira tal que ele possa usufruir de todas as benesses de ser cidadão, tá? E também contribuir para o crescimento das pessoas, do mundo e de tudo que está à sua volta. Isso é ser protagonista, tá? Personagem principal de uma peça, ok? Então, vejam, ser protagonista não é simplesmente participar, mas ser o ator principal, ser aquele que vai mudar, que vai ser responsável pela mudança, que vai ser responsável por mudar uma situação, tá? Bom, qual é a realidade juvenil que nós temos? Qual é a realidade juvenil que se tem no Brasil ou no mundo, tá? Dependendo da cultura, mas essa é uma realidade que diz respeito a aspectos orgânicos, tá? Aspectos do organismo da pessoa e não simplesmente do seu comportamento. Então, primeiro, mudanças corporais, ok? Primeiras relações sexuais. Tem gente falando, nossa, na adolescência? Minha gente, é na adolescência. E olha, não é de hoje, tá? Não é de hoje. É na adolescência que o jovem, a jovem, tem os primeiros contatos sexuais, tem as primeiras experiências sexuais, tá? Então, para quem tem esta visão de que isso acontece na adolescência, fica mais fácil prevenir doenças, prevenir gravidez indesejada, tá? Tudo isso pode ser prevenido com o jovem como protagonista, tá? Então, tem mudanças corporais, a mudança na pele, a mudança no aspecto do corpo, tanto do homem e da mulher, o desenvolvimento dos órgãos genitais, tá? Tudo isso na adolescência. Descobertas, formação precoce familiar, tá? Acontece muito na adolescência, a famosa gravidez na adolescência, tá? Que isso, se não for conversado, e muitas vezes, na maioria das vezes, o jovem que tem filho na adolescência, que fica grávido, o jovem ou a jovem, ou os dois, que têm filho na adolescência, eles sabem dos métodos contraceptivos. Eles sabem como e por que os bebês nascem. E sabem principalmente como se resguardar para não ter um bebê na adolescência. Mas mesmo assim tem. Está faltando alguma coisa. Há alguma lacuna que deve ser preservada aí, tá? Desemprego.
Na adolescência tem desemprego? Tem desemprego. Tem muita gente que começa a trabalhar cedo para poder ajudar no orçamento familiar, tá? Pouco acesso ao ensino superior, criminalidade e mortalidade, dependendo do local, falta de credibilidade, discriminação, né? O adolescente entrando na vida adulta, ele tem pouca credibilidade, tá? Ele não passa muita credibilidade. E isso vai afetar todo o desempenho que ele possa ter na sua formação, tá? Bom, o que mais? Ó, adolescentes e jovens representa uma categoria social extremamente relevante e estratégico para o enfrentamento dos seus problemas e dilemas, como sujeitos protagônicos, aqueles que desempenham o papel principal nas construções históricas e sociais, a partir de seu próprio modo de ser e agir, do seu direito de participar. Então, a fase em que, se não há uma participação familiar muito intensa, se não há uma participação efetiva da família, principalmente, na vida desse aluno, dessa criança, desse adolescente, desse jovem, ele pode partir para ter protagonismo, para ser protagonista, porque é da sua natureza, querer pensar, querer se autoafirmar em outros grupos. Então vai ser grupo de dança, grupo de futebol, de esportes, grupos de sociais que podem envolver bebidas e drogas, né? Grupos de manifestações culturais que envolvem pichações, envolvem grupo de dança, de hip hop, de surfista, etc. Então, grupos que vão fazer com que ele se sinta participativo, se sinta importante, porque é da sua natureza ser assim. Então, quando o jovem, ele está na sua família e não se sente importante, não se sente prestigiado, né? Não se sente valorizado dentro da sua perspectiva, da sua ótica enquanto protagonista, ele vai procurar ser protagonista em outros locais, tá? Esse protagonismo também pode gerar situações difíceis. Quando ele não consegue essa situação de ser protagonista em algum lugar, pode chegar ao extremo de tentar, através da violência, através da força, chamar a atenção. E isso pode gerar várias catástrofes. Por exemplo, como nos Estados Unidos, aqueles casos famosos, e aqui no Brasil também já aconteceu, do cidadão sofrer bullying, não ter participação, não conseguir falar, não ter voz, sofrer preconceito de todas as ordens, e em um momento chegar e matar as pessoas, atirar nas pessoas. Tá? Então esse também é uma dificuldade e é uma coisa a se pensar também no Brasil. Tá? Bom, participação juvenil. Olha lá. Participação significa fazer parte da ação. Fazer parte da ação. Participar significa estar dentro de alguma atividade e fazer parte dela. Ou seja, é o adolescente jovem que, participando de atividades que extrapolam o âmbito de seus interesses individuais e familiares, assumindo seu espaço político na escola, unidade de saúde, comunidade, a sociedade em sentido mais amplo. Quando se fala assumir seu espaço político, não significa ter um papel político, nem político partidário, não é isso. É achar o seu papel e se sentir útil dentro de um grupo, ou seja, num grupo familiar, num grupo social, num grupo, enfim, num grupo que ele se sinta protagonista, se sinta participante, se sinta útil, tá? Muitas vezes, em comunidades mais carentes, ou não em comunidade carente, mas, enfim, isso acontece mais em comunidades mais carentes, o grupo que se forma para que ele seja protagonista não é dos melhores. Ou sejam, são grupos, por exemplo, de traficantes, em que o cara vai se sentir bem. Ele vendo o papel de uma hierarquia no crime organizado, é seu desejo chegar a esse papel.
Então ele vai entrar para ser protagonista dentro desse espaço. Isso porque não lhe deram ou não foi formalizada uma outra instituição para que ele fosse protagonista, seja na escola, na educação, no futebol. Tá? Por isso que nós dizemos, ou na igreja, né? Por isso que nós dizemos que quando o Estado não atua, quem educa o seu filho é a marginalidade. A marginalidade é que vai dar a ele a oportunidade de ser protagonista quando ele poderia ser em qualquer outro lugar. Tá? Bom, fontes de solução. Iniciativa, o que parte a ação. Iniciativa, quem tem a iniciativa de fazer isso. Essa é a solução. Se tem alguma coisa para que seja feita, se tem algum jovem que pode ter algum tipo de problema, é preciso que, por exemplo, a escola, verificando que se tem algum jovem que tem algum tipo de problema, ou familiar, etc., esse jovem seja colocado de volta dentro da sociedade através de algum ato, de alguma perspectiva. Depois, liberdade. Na raiz das ações está uma decisão consciente. Liberdade para participar daquilo que ele queira, daquilo que lhe compete, daquilo que ele tenha vontade, desde que o que ele esteja fazendo esteja prontamente dentro da legalidade, tá? Compromisso, disposição de responder por seus atos, responsabilidade, empoderamento, tá? Saber que está fazendo alguma coisa e ter a consciência de que aquilo pode gerar atitudes e essas atitudes devem ser assumidas por quem as gerou ou pelo grupo que está responsável por esse tipo de ação que vai surgir, tá? Então, por exemplo, muitas crianças querem, mesmo jovens sem carteira, dirigir, certo? Ok, quero dirigir. Beleza, então eu pego o carro, meu pai me empresta o carro, né? Meu pai me empresta o carro e, de repente, eu sou parado por um guarda. O que eu faço? Assumo a minha responsabilidade? Não. Eu já sei, já sou orientado para que eu diga que eu peguei o carro sem o consentimento do meu pai. Esse tipo de atitude vai distorcer esta relação de compromisso, de responsabilidade, tá? De empoderamento. Você não vai ter a responsabilidade, você vai jogar a responsabilidade nas costas do outro. E isso vai virar uma bola de neve. Quando adulto também, quando médico também, quando bêbado também, quando político também. Sempre jogando a responsabilidade para o outro. Ok? Então aqui, ó. Reconhecer o adolescente e o jovem não como problema, mas como parte da solução é meio caminho andado, tá? Então, ó, reconhecer o adolescente e o jovem não como problema, não problema. Ele é parte da solução. Por quê? Porque ele, bem orientado, dentro de um processo educacional, bem orientado, vai saber responder às demandas que lhe cabem e vai construir também, ou vai ajudar a construir, uma relação de cidadania melhor. Correto? Então, verificar o adolescente não como parte do problema, ou não como problema, mas parte da solução, ou como a solução, tá? Colocá-lo para ser protagonista. Bom, escala de participação. Ó, essa escala de participação que nós temos do jovem, do 1 até o 9. Manipulada, quando você coloca. Decorativa simbólica, quer dizer que ele não tem protagonismo. Execução da ação, ele começa a ser protagonista. Planejamento e execução de uma ação, plenamente protagonista, porque ele planeja, executa a ação e tem as responsabilidades. Decisão, planejamento e execução de uma ação. Depois, decisão, planejamento, execução de uma ação e avaliação. Depois, decisão, planejamento, execução, avaliação, apropriação dos resultados. Tem os resultados. E depois, todas as etapas sem a participação dos educadores, tá? De quem educa. E todas as etapas, inclusive, orientando os adultos. Então, ele começa lá de criança, por uma atitude em que ele é amplamente manipulado, né? Um jovem, uma criança, é manipulado. Depois, ele é decorativo, simbólico. Depois, ele começa a ter o protagonismo. A
partir daqui ele tem o protagonismo, para chegar numa atitude de comprometimento total, inclusive sendo protagonista para ensinar pessoas mais velhas do que ele. Tá? Disso que nós estamos falando. Bom, nesse sentido, cabem duas perguntas, então. O que é os adolescentes e jovens... O que os adolescentes... Esse está errado aqui. O que os adolescentes e jovens representam para a sociedade? Então, o que os adolescentes e jovens representam dentro dessa perspectiva que nós falamos? Eles representam o quê? A perspectiva de parte da sociedade que vai ajudá-la a ser construída de maneira cidadã, certo? Eu não posso excluir esta parte da sociedade, que hoje é menor, né? Antigamente era maior. Por quê? Porque a nossa sociedade, segundo os dados, está envelhecendo. Na minha adolescência, a pirâmide ela tinha mais jovens do que velhos. Então, os problemas de aposentadoria não eram grandes. Hoje, nós temos mais velhos do que jovens. Então, os problemas de aposentadoria são maiores. Não é isso? Então, esses jovens representam para a sociedade uma parcela importante na construção da cidadania, com o seu próprio protagonismo, tá? Com a sua participação efetiva, dando sim opinião e ajudando a sociedade a crescer. O que é participação nesse contexto em que o adolescente e jovem está inserido? O que é participação? A participação significa ter autonomia, credibilidade que é dada pelas pessoas para que eles possam ser protagonistas, para que eles possam exercer a sua função dada a cada um e a cada uma, para poder crescer e também fazer a sociedade crescer. É nesse sentido que o adolescente deve ter a sua participação. Deve saber o que faz, saber qual o seu papel e saber que está contribuindo para uma sociedade melhor, tá? Quais são os desafios? Os desafios são, aqui, fomentar para a organização juvenil, contemplar e respeitar as especificidades juvenis, tá? Então, fomentar para a organização juvenil, você dar a oportunidade para que as pessoas se organizem. Contemplar e respeitar as especificidades juvenis. Quer dizer, colocar que o que eles fazem, o que eles dizem, a sua linguagem, o seu tipo de comportamento pode sim ser útil para a sociedade, desde que sirva para orientar e para construir uma sociedade melhor, tá? Superar os conflitos intergeracionais, conflito entre gerações. Adultocentrismo, tutelação, quer dizer, o adulto sempre achando que ele sabe mais, que ele é mais importante e deixando o adolescente de lado. Fortalecer a participação como sujeito, né, de direito a partir da sua casa, escola, rua, igreja, comunidade, etc. Tá bom? Aqui. No livro O Mundo como Vontade e Representações, o filósofo Arthur Schopenhauer propõe uma metáfora interessante sobre as relações humanas. Ele conta que um grupo de porcos-espinhos perambulava num dia frio de inverno. Para não congelar, chegavam mais perto uns dos outros, mas no momento em que ficavam suficientemente próximos para se aquecer, começavam a se espetar com seus espinhos. Então, se dispersavam, perdiam o benefício do convívio próximo e recomeçavam a tremer. Isso os levava a buscar novamente companhia e um ciclo se repetia na luta para encontrar uma distância confortável entre o emaranhamento e o congelamento. Adolescentes não são porcos-espinhos, mas experimentam na puberdade uma condição que os aproxima dos mamíferos descritos por Schopenhauer. É a convivência em grupo. Bom, afinal, ao fazer parte de uma reunião de pessoas que têm algo em comum, o jovem consegue calor na forma de aceitação e acolhimento. Ao mesmo tempo, precisa se defender dos espinhos, posicionamentos que se chocam contra a sua individualidade e podem degenerar em preconceito e agressividade. Esse texto aqui é texto para uma questão que caiu num concurso, tá? Que nós vamos ver agora. Eu queria, antes de mais nada, que você prestasse atenção nas palavras-chave, tá?
A ideia nós já pegamos sobre protagonismo e agora nós vamos verificar as palavras-chave. Que palavras são essas que podem aqui representar o que eu tenho de concreto no texto e que estão errados em relação ao que eu disse, ao que eu falei. Essas ideias são importantes. Nós vamos perceber aqui. Presta atenção, ó. A adolescência é caracterizada por inúmeros elementos, dos quais podem se considerar: 1. A perda do corpo infantil, sim, dos pais da infância e da identidade infantil, ok? Beleza? Então, ó, a perda do corpo infantil, dos pais da infância, aqueles pais protetores, e da identidade infantil, ok. A reorganização de novas estruturas e estados da mente, sim, de criança para adolescente, há uma mudança, tá? Conceitual, uma mudança de próprio que vai gerar outras perspectivas de relacionamento, inclusive. Tá? 3. A entrada na fase oral. Essa aqui está errada, né? Quem já estudou sabe que essa fase é uma fase lá da psicanálise relacionada à criança, que é a fase em que a criança, quando bem criancinha, coloca todas as coisas na boca, ou levam, a parte de colocar na boca é mais importante, tá? Então a 3 não é. 4. A apropriação do novo corpo, a vivência de uma nova etapa do processo de separação e individualização. Sim. 5. A construção do novo vínculo com os pais, caracterizados por menor dependência e idealização. Também está correto, tá? Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 e 5. Nós vimos aqui que a número 3 está errada, né? Então já não marco nem a letra A. Aqui tem a número 3 também no lado, a letra C também não coloco e a letra E também não coloco. Todas elas têm a 3, que nós vimos que está errada, tá? Que é a fase oral. Então só sobrou qual para nós marcarmos? A letra D de dado. É essa que está correta, é essa que eu vou marcar, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Nós vamos ter mais aulas nessa perspectiva para você. Um forte abraço e até a próxima. Clique like.